Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou mostrar para você duas maneiras fáceis e práticas de fazer a emenda nos quadradinhos. Nesse aqui eu utilizei o ponto baixíssimo para fazer a emenda, finalizei todos os quadradinhos antes para fazer o ponto baixíssimo, e nesse segundo modelo aqui, olha, eu não finalizo os quadradinhos, eu faço já a emenda na última volta, isso é bem fácil. Para fazer esses quadradinhos eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo. A sequência exata das cores eu vou deixar na descrição do vídeo e lá também eu deixo como sugestão um vídeo que eu já tenho aqui no canal ensinando a fazer essa emenda bem discreta com agulha de tapeceiro. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora de cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer essa emenda, você precisa finalizar todos os quadradinhos que serão utilizados no seu trabalho, mas é importante que todos eles tenham sempre a mesma quantidade de voltas. Eu estou utilizando aqui quadradinhos com 4 voltas, mas você pode fazer a quantidade que você precisar e o importante é que todos eles estejam exatamente iguais. Regra número 2 é que essa emenda é feita no avesso da peça, tá? Então, todas as peças precisam ficar no avesso e assim, olha, essa costura não fica aparecendo lá na frente fica bem discreto e aqui atrás, olha, temos os pontos baixíssimos. A regra número 3 é que a emenda precisa ser feita com uma das cores já utilizada nos quadradinhos. Aqui, olha, a emenda com o quadradinho verde, com o marrom e o amarelo, por exemplo, eu estou utilizando a cor verde, que é a cor que eu já utilizei nesse quadradinho. Quando eu fui emendar aqui o quadradinho de cor laranja, eu fiz a mesma coisa. Com o fio de cor laranja, eu fiz os pontos baixíssimos aqui para emendar as duas peças. Mas eu poderia ter feito, por exemplo, com a cor amarela. O importante é que tenha sempre uma das cores já utilizadas aqui nos quadradinhos. Eu tenho aqui então os quadradinhos já prontos, com a mesma quantidade de voltas. Vou deixar todos eles no avesso. E para facilitar a visualização, eu vou fazer essa emenda com um fio de cor diferente, tá? Só por isso, para que você consiga visualizar os pontos de maneira mais fácil, mas quando for fazer valendo, você precisa utilizar uma das cores aqui de um dos quadradinhos que estão sendo feito a emenda, tá? Eu vou deixar ele assim, então, no avesso aqui na bancada para facilitar a sua visualização. Vou começar mostrando, fazendo ele assim na bancada mesmo, mas tem uma maneira mais fácil, tá? Assim, só para você visualizar certinho onde eu estou pegando. Aqui no canto de cada um desses quadradinhos eu tenho 3 correntes, né? Em cada um dos cantos. Vou pegar na corrente do meio, pegando somente o fio, olha, que fica aqui no avesso. Veja que eu não estou pegando, atravessando toda a corrente desse jeito. Somente um fio, ou seja, saio com a agulha na metade dessa corrente, tá? Do mesmo jeito aqui, olha, no próximo quadradinho, na corrente do meio, pegando somente o fio que fica no avesso, desse jeito. Vou deixar o fio aqui posicionado, vou buscar esse fio agora, posiciono ele no dedo, olha, vou buscar o fio, passo em todos de uma só vez. Logo à frente eu tenho mais uma corrente, mas eu vou pegar do mesmo jeito, somente o fio do avesso. Na próxima peça, veja só, olha, eu vou pegar somente o fio do avesso da peça, tá? Essa aqui, essa ponta de fio eu deixo para fazer o acabamento depois. Desse jeito, somente o fio do avesso. É muito importante para não formar muito volume lá na frente dessa emenda, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho mais à frente como fica se você pegar os 2 fios. Veja que eu vou passar em todas as laçadas de uma só vez para formar o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, também pego somente o fio do avesso dessa peça, vou na próxima peça, só estou abrindo assim para facilitar a visualização. Veja que eu vou pegar no meio para pegar somente o fio do avesso. E passo em todas as laçadas. Se eu fizer assim, olha, em cima da bancada aqui para facilitar, veja que é só introduzir a agulha nesse fio que está no avesso e no fio também, olha, que está no avesso da peça, tá? Desse jeito, mas juntando as duas peças facilitam ainda mais para fazer essa emenda. Deixa eu mostrar aqui na frente como está ficando, olha. Veja que não fica aparecendo, só aqui no cantinho a ponta de fio que eu deixei para fazer o acabamento, mas se você utilizar uma das duas cores, já vai confundir, não dá para notar esse pontinho aqui da lateral e depois nós vamos fazer esse acabamento, tá? Se eu pegar os 2 fios aqui, olha, digamos que eu pegue o fio assim, atravessando, pegue os 2 fios nesse lado e pego os 2 fios do outro lado também. Dá para observar que eu estou pegando 2 fios de uma peça e 2 fios da outra, né? E fizer o ponto baixíssimo, o que acontece é que a emenda, além de ficar aparecendo aqui na frente, depois essa peça vai ficar formando volume desse jeito, olha, por conta do ponto que fica prendendo, tá? Então, bastante atenção para não pegar os 2 fios de cada uma das peças.
Para pegar somente um fio é super fácil, nessa primeira você pega de baixo para cima, desse jeito, saindo na metade, e na próxima você pega na metade de cima para baixo. Pronto, pegando somente um fio de cada peça significa que vai ficar certinho aqui a emenda. Vou continuar aqui, olha, do mesmo jeito, mesmo quando chegar no espaço de uma corrente. Olha só, eu tenho logo à frente o espaço de uma corrente, vou pegar somente um fio, na outra também, olha, somente o fio do avesso da peça. E faço o ponto baixíssimo. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no canto, olha, onde nós temos 3 correntes novamente. Como eu estou fazendo o ponto na mesma direção, não vai ficar desalinhado, só não esqueça de pegar o mesmo ponto, tá? Aqui, olha, na direção do ponto alto, o ponto ali também fica na direção do ponto alto, tá? Não esqueça de fazer isso para não ficar todo torto aí a emenda. Como aqui é só uma repetição, eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto eu mostro para você como emendar o próximo quadradinho, como fazer a emenda ali no cantinho, onde nós temos 3 correntes, para ficar certinho também, tá? Para não ficar repuxando, não ficar arredondado, né? Esse cantinho eu vou seguir até lá e mostro para você como fazer. Já estou chegando aqui no canto, olha, os pontos sendo feitos sempre do mesmo jeito, pegando somente o fio do avesso de cada uma das peças. Chegando aqui, olha, nas alças do canto, né, onde eu tenho 3 correntes, eu vou fazer nas 2 primeiras, deixar sobrando somente uma das 3 correntes, tá? Pego na primeira de cada uma das peças, faço o ponto baixíssimo, vou na segunda corrente também do mesmo jeito, pego na segunda corrente e na segunda corrente, e não se esqueça de fazer isso somente nos fios do avesso da peça, tá? Tenho aqui então, olha, a carreira toda, a costura já em ponto baixíssimo, pegando somente o avesso de cada uma das peças. Aqui na frente, mesmo sendo feito com um fio de cor diferente, não fica aparecendo tanto. Se você fizer isso então com o fio da mesma cor de um dos quadradinhos, isso aqui vai ficar super discreto, como eu mostrei aqui para vocês. Olha, não fica aparecendo porque eu utilizei a mesma cor que eu já utilizei nos quadradinhos, tá? Para emendar aqui o próximo, cheguei aqui no canto, né? Deixa eu mostrar aqui para você como ficou. Para emendar o próximo, já tenho 2 aqui então emendados. O próximo eu não vou emendar aqui desse lado do rosa, né, do que fica mais para a parte do avesso, desse jeito. Eu vou emendar sempre na lateral que eu já estou costurando. Digamos, aqui se eu estivesse fazendo com a cor certa, eu estaria trabalhando essa costura com a cor lilás, então eu continuo a costura na cor lilás também, tá? Independente da cor que você vai emendar aqui nessa lateral, o importante é que você já está na agulha aqui, olha, com o fio na agulha da cor lilás, então é só continuar nessa borda aqui. Sobrou somente uma corrente aqui, então, olha, antes de finalizar, eu vou pegar na corrente do meio e fazer um ponto baixíssimo na corrente do meio do próximo que eu vou continuar emendando, tá? Então, ponto baixíssimo na corrente do meio, pegando somente essa alça desse jeito. Agora, sobrou somente uma corrente em cada uma das peças, não se esqueça de pegar avesso com avesso, do mesmo jeito, olha só. Avesso com avesso da corrente que sobrou e faço ponto baixíssimo. Veja que eu estou só continuando agora para essa lateral, mas antes eu fiz o ponto baixíssimo na corrente do meio, ficou desse jeito, olha só. E vou continuar, olha, nos próximos pontos agora certinho, pegando somente o fio do avesso para fazer esses pontos baixíssimos até chegar na lateral seguinte. Aqui não vai mudar nada a forma de fazer, olha só pegando os fios do avesso e fazendo ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, muita gente aí tem dificuldade em passar todos de uma só vez, você pode puxar o fio, ficar com 2 laçadas e depois passar na laçada que está na agulha. Só não esqueça e faça novamente pegando do fio que vem do novelo, por exemplo, pegar assim e pegar do novelo é ponto baixo, né? E fica mais volumoso. Você pode até fazer em 2 fases, desde que venha e depois passe no fio, na laçada que já estava na agulha. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no final, olha, não muda nada agora a forma de fazer essa emenda. Quando chegar aqui no final, eu mostro para você como eu vou fazer esse arremate e como eu faço a emenda do próximo quadradinho. Já estou chegando aqui no final e aqui do mesmo jeito, olha, eu vou fazer essa costura, esses pontos baixíssimos, nas 2 primeiras correntes e deixar sobrando somente uma. Quando comecei, né, fazer essa emenda, eu comecei na corrente do meio, ou seja, avançando até a segunda, é exatamente a corrente do meio para que fique exatamente igual, olha. Aqui, quando chega na segunda corrente, eu vou só alongar um pouco esse fio e vou cortar e deixar para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Antes de fazer esse acabamento, eu vou emendar o próximo quadradinho para que você veja. E aí depois eu faço a finalização junto, tá? Aqui, olha, fiz a emenda então já em 3 quadradinhos. Veja que mesmo utilizando um fio de cor diferente,
não fica aparecendo tanto essa emenda, tá? Para emendar o próximo quadradinho também é do mesmo jeito, eu vou deixar ele no avesso e vou fazer essa emenda sempre no sentido anti-horário, começando aqui na corrente do meio das duas peças, olha, do mesmo jeito na corrente do meio das duas peças. Para fazer essa emenda valendo, você teria que utilizar a mesma cor que já foi utilizada aqui nesse quadradinho. Por exemplo, eu utilizei aqui a cor Dark Shadow, então teria que utilizar essa mesma cor para fazer essa emenda, assim ficaria bem discreto. Claro que para fazer essa emenda, para você visualizar o ponto certinho, eu estou utilizando um fio de cor diferente, tá? Introduzi a agulha então na corrente do meio, das duas peças na corrente do meio, ficou sobrando uma corrente aqui ainda para continuar fazendo essa emenda. Vou buscar o fio que vem do novelo, desse jeito, pegando as peças sempre no avesso. Vou passar nas duas correntes de uma só vez. Vou na próxima corrente, pegando somente o fio do avesso, com o avesso. Esse fio aqui é a ponta inicial, já deixo ele aqui sobrando, tá? Vou buscar o fio e passar em todas as laçadas de uma só vez. Vou no próximo, aqui continua exatamente igual. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo cantinho, né? Que no canto nós temos a emenda já dos outros quadradinhos aqui, olha. Mas é super fácil fazer essa emenda aqui nesse canto também. Eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, tá? Os pontos baixíssimos até chegar aqui. Quando chegar na hora do contorno eu mostro para você que é super fácil fazer isso. Já estou chegando no canto, fazendo a emenda do mesmo jeito, pegando somente o fio na parte de trás. Eu tenho logo à frente, olha, as três correntes aqui formando o canto desse quadradinho que eu estou emendando, mas nos outros eu tenho somente uma corrente, olha, nesses outros dois, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma, na primeira corrente desse quadradinho que eu estou emendando, eu vou pegar com a corrente que está sobrando dessa lateral que eu estou vindo, olha, desse jeito, primeira corrente com a única corrente que está sobrando desta lateral, e faço o ponto baixíssimo. Na segunda corrente eu vou pegar então o fio da parte de trás da segunda corrente e vou pegar no meio da emenda, olha só, que fica aqui na direção aqui, olha, a emenda, então faço ponto baixíssimo pegando esses dois fios. Na terceira corrente eu vou pegar somente o fio da parte de trás e a única corrente que está sobrando aqui da próxima lateral que eu vou fazer essa emenda, pegando somente o fio da parte de trás também, nesta lateral que eu vou continuar emendando. Viu que é super fácil? Eu continuo utilizando as três correntes aqui do canto, assim não fica arredondado, tá? No próximo eu já pego o primeiro ponto alto com o ponto alto da lateral que eu já vou fazer a emenda desse jeito e vou só continuar agora fazendo ponto baixíssimo. Deixa eu fazer aqui mais alguns pontos para que eu possa mostrar aqui como ficou essa emenda no cantinho dos quatro motivos, né, na parte da frente, para você ver que fica bem discreto também lá na parte da frente. Vou só adiantar um pouquinho aqui esses pontos baixíssimos nessa emenda para que a gente consiga notar como ficou então na parte da frente. Aqui no avesso da peça, deixa eu alongar esse fio, aqui no avesso da peça, olha, fica um pouquinho de volume aqui mesmo sendo com ponto baixíssimo, mas não se preocupe porque quando colocar esse trabalho na superfície plana e na frente do trabalho fica bem discreto também a emenda no cantinho. É claro que ela aparece porque eu estou utilizando um fio de cor diferente, mas se você estivesse utilizando então o fio da mesma cor do quadradinho que está sendo emendado, esse cantinho aqui ficaria ainda mais discreto, tá? Aqui no avesso da peça então eu vou só continuar emendando aqui com ponto baixíssimo até chegar nessa lateral, ou seja, até a segunda corrente que é a corrente do meio, aqui nas duas peças, e aí eu mostro para você como fazer o acabamento com essas pontas de fio aqui para ficar bem discreto. Já estou chegando aqui no final dessa lateral, também fazendo a emenda aqui, olha, eu vou avançar até a segunda corrente das três que formam o cantinho de cada um dos trabalhos, faço na primeira. Quando chega na segunda, eu vou fazer o ponto baixíssimo pegando a segunda corrente de cada uma das peças. E aqui eu já vou alongar esse fio para deixar uma sobra aqui para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro e vou cortar. Agora eu consigo fazer o acabamento de todas as peças. Quando eu estou trabalhando, fazendo um trabalho maior, né, eu sigo emendando todos assim e só no final eu utilizo a agulha de tapeceiro para fazer o acabamento em todas as peças. Não se preocupe porque isso não fica soltando aqui durante o trabalho, tá? Você pode seguir emendando mais motivos aqui, mais quadradinhos e depois fazer o acabamento de todos eles. É bem fácil fazer esse acabamento aqui também, eu vou mostrar para você, olha, com agulha de tapeceiro ou com agulha de costura, né, que é mais comum. Se você tem agulha de costura, só colocar esse fio numa agulha de costura, todas as pontas de fio do mesmo jeito. Do jeito que finalizou aqui com o ponto baixíssimo, né, eu só vou voltar para a lateral diferente dessa que eu estava trabalhando. Eu vim fazendo os pontos baixíssimos assim, então a parte menos volumosa é esse aqui, olha, onde tem somente
esses pontinhos. Eu vou seguir então, voltando com o fio aqui, olha, no ponto, pegando de baixo para cima, e vou passar desse jeito, olha, para ir escondendo aqui parte desse fio antes de amarrar ele. Desse jeito, vou para o próximo ponto, vou no próximo ponto também. Vou esconder ele aqui um pouco, não tem uma regra aqui de quantidade, você pode seguir costurando até o final, caso você queira, mas eu só vou esconder ele aqui um pouquinho desse jeito, olha, para não ficar aparecendo lá na frente. Agora eu posso dividir esse fio em dois. Tiro metade aí da agulha. O que sobrar aqui na agulha eu vou passar em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer esse nó. Vou pegar aqui esse fio. E aqui eu posso amarrar bem antes de cortar as sobras. Eu vou fazer isso com todas as pontas de fio que sobraram aqui no meu trabalho, tá? Independente da quantidade de quadradinhos que você emendou. Depois é só fazer esse mesmo procedimento com todos eles. A diferença aqui nesse outro lado aqui, por exemplo, é que a parte que fica somente o pontinho está do lado direito, mas o procedimento é o mesmo, sempre pegando de baixo para cima para fazer essa costura e esconder essas pontinhas de fio, tá? Então aqui, olha, essa costura, mesmo com essa emenda, mesmo com o fio de cor diferente, ela fica bem discreta, é exatamente a mesma que eu fiz nesse outro nesses outros quadradinhos aqui, já utilizando a mesma cor, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa emenda, mas não saia daí, porque eu vou mostrar logo em seguida como fazer a emenda nos quadradinhos antes de finalizar e menos trabalhoso, tá? Já na última volta já fazer essa emenda, quer ver? Dê uma olhada. Nesse exemplo eu preciso deixar um quadradinho pronto e nos próximos eu já faço a emenda na última volta. Eu fiz aqui um quadradinho com 4 voltas, olha, finalizei com agulha de tapeceiro, exatamente igual o que eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. O vídeo está cheio de dicas aí para melhorar o seu crochê, então vale a pena, apesar de ser um quadradinho simples, vale a pena porque tem bastante dica interessante, tá? Fiz então um quadradinho completo, os próximos eu faço até a penúltima volta. Esse tem 4 voltas, você pode fazer com quantas quiser, mas o importante é que na última volta a gente já começa a fazer a emenda, tá? Não finalize os próximos quadradinhos. Fiz aqui, olha, somente uma lateral da última volta, né, da 4ª volta. Chegando aqui no canto, nas voltas anteriores eu fiz 3 correntes para formar aqui o canto do trabalho. Mas como eu vou fazer a emenda, eu preciso substituir uma dessas correntes por um ponto baixo para prender na próxima peça, tá? Então eu vou começar fazendo somente 2 correntes e não 3. No lugar da 3ª corrente eu vou prender com ponto baixo. Aqui, olha, para ficar fácil você visualizar, eu vou deixar o fio na parte de cima da peça que eu estou emendando e vou introduzir a agulha de baixo para cima. Mas essa não é a forma mais prática de segurar, é só para você saber que o fio fica desse jeito aqui. A maneira mais fácil é você posicionar avesso com avesso, as duas peças, olha, avesso com avesso, segura desse jeito, já com o dedo posicionado para prender aqui no canto da outra peça, olha, desse jeito. O fio está na parte de cima como eu preciso e eu vou introduzir a agulha dentro da alça do canto do quadradinho que eu preciso emendar. Veja que é o mesmo procedimento, só que é mais fácil, olha só. Eu estou introduzindo a agulha de baixo para cima e o fio está na parte de cima, assim eu consigo pegar o fio, formar uma laçada e prender com ponto baixo. Se você achou que está muito acelerado, aqui no vídeo tem 3 pontinhos, clicando no vídeo você consegue diminuir ou aumentar a velocidade desse vídeo, tá? Para facilitar aí a visualização. Veja que eu substituí a 3ª corrente por um ponto baixo e ele já está emendado. Como eu já fiz então o total de 3 correntes do canto, eu vou laçar o fio na agulha novamente e eu vou continuar trabalhando nesse segundo motivo porque ele não tem a volta completa. Então vou só posicionar aqui o fio novamente, mas eu trabalho somente no segundo quadradinho, não vou trabalhar nesse aqui, olha só. Faço os 3 pontos altos para completar aqui o canto desse segundo quadradinho. 1, 2, 3 pontos altos. Veja que eu tenho o leque nesse segundo quadradinho completo e eu só substituí uma das correntes por um ponto baixo. Se você vai prender somente canto com canto dessas peças, o importante então seria prender com a corrente do meio e não com a última corrente como eu fiz aqui. Eu prendi com a última corrente porque eu vou prender os 2 quadradinhos juntos desse jeito, tá? Se você for fazer a emenda de canto com canto, substitua a corrente do meio, ou seja, é só continuar aqui, olha, deixa eu refazer aqui para quem vai emendar somente canto com canto. No lugar das 3 correntes, você vai fazer o seguinte, chegou no canto, faça somente uma corrente, posiciona avesso com avesso, prenda com ponto baixo e faça novamente uma corrente de espaço, laça o fio na agulha e completa o leque aqui com 3 pontos altos. 1,
2, 3. Desse jeito aqui, olha, para quem vai prender canto com canto, ele fica bem posicionado na metade do trabalho, tanto de um quanto do outro, tá? Agora, se você vai emendar os dois desse jeito aqui, então lembre-se de fazer esse ponto baixo na terceira corrente e não na segunda. Aqui, então, 3 correntes e prenda com ponto baixo. Vou refazer aqui para a gente continuar o nosso raciocínio aqui, tá? Vou deixar ele na mesma situação que estava aqui, depois de prender com ponto baixo. Vou fazer o bloco com 3 pontos altos aqui para formar o canto desse segundo motivo. Estou fazendo mais rápido, que é só para voltar aqui no raciocínio da emenda dos dois, junto lateral com lateral. Não prendi com o ponto do meio e sim com o ponto do canto. Como eu preciso prender no próximo motivo, se eu continuar fazendo aqui somente nesse trabalho, eu precisaria fazer uma corrente de espaço, seguir para o próximo espaço e fazer bloco com 3 pontos altos. Mas como eu preciso emendar, eu preciso substituir esta corrente de espaço que eu tenho entre um bloco e outro, substituir por um ponto baixo no primeiro motivo. Olha, desse jeito, olha. Fiz o bloco, não faço a corrente de espaço. Aqui a posição aqui do fio é do mesmo jeito, sempre na parte de cima e pegando de baixo para cima. Mas é claro que para facilitar é só deixar avesso com avesso, posicionar o fio no dedo, fazer o ponto baixo. E agora eu não faço a corrente, porque eu estou substituindo a corrente por um ponto baixo. Então vou só laçar o fio na agulha e vou voltar para a peça que eu estou trabalhando e completar aqui um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, viu que eu já emendei, então já estou fazendo a emenda na lateral. Sempre que encontrar somente uma corrente de espaço, você vai substituir a única corrente que tem, então, por ponto baixo. Olha, fiz o bloco, não vou fazer corrente de espaço para seguir para o próximo espaço. Vou prender com ponto baixo do mesmo jeito, tá? Em todos os espaços de uma corrente. Quando tiver mais de uma corrente, a forma de emendar é diferente. Olha, eu fiz o ponto baixo e vou fazer bloco com 3 pontos altos na peça número 2, que é esse segundo quadradinho que eu estou fazendo. Porque eu preciso completar essa última volta desse segundo quadradinho. Logo à frente eu tenho somente uma corrente de espaço, então, nesse próximo bloco, né? Então faço também somente um ponto baixo. Tá avesso com avesso, vou introduzir a agulha dentro da alça, pegar o fio e faço o ponto baixo. Laço o fio na agulha, volto para o próximo canto aqui já no trabalho, no segundo quadradinho, vou começar a fazer esse canto fazendo somente o primeiro bloco. Então, o primeiro bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos conferir o que nós temos aqui no primeiro quadradinho. Um canto formado por 3 correntes. Como eu estou saindo, né, quando eu começo eu faço o ponto baixo na última corrente. Como eu estou saindo para esta lateral, eu vou fazer o ponto baixo logo após o bloco com 3 pontos altos. Eu vou prender com ponto baixo no canto de 3 correntes do primeiro quadradinho. Olha, prendo com ponto baixo. Como eu preciso fazer 3 correntes de espaço, deixa eu mostrar aqui como ficou. Fiz o ponto baixo logo após o bloco, né? Como eu preciso de 3 correntes, eu já substituí uma por um ponto baixo, eu vou só completar o canto então com mais 2 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o bloco aqui com 3 pontos altos para completar esse leque do canto, para ficar exatamente igual todos os outros. Deixa eu mostrar aqui, olha, prendi com ponto baixo, fiz 2 correntes e aí completei o leque então com 3 pontos altos, e aí eu tenho aqui a primeira lateral já completa, já emendada então no trabalho. Como não tem outra lateral aqui para emendar, eu só preciso continuar fazendo a lateral desse bloco aqui agora do mesmo jeito, né? Não tem que fazer ponto baixo, então faço uma corrente de espaço e faço o próximo bloco. Esse restante aqui desse quadrado agora é exatamente igual ao primeiro, tá? Porque eu não vou fazer ponto baixo para emendar em outra peça, eu vou só seguir fazendo uma corrente de espaço, fazendo bloco com 3 pontos altos. Quando chegar no canto eu faço as 3 correntes normalmente, faço as 3 correntes para formar o canto aqui do trabalho. E na hora de finalizar também é exatamente igual. Eu vou só completar essa volta aqui, mostro para você como finalizar, só para relembrar, né, como faz a finalização para ficar certinho com a agulha de tapeceiro. E aí depois eu já vou mostrar para você como emendar os próximos quadradinhos, né? Já tenho 2 aqui emendados, mas eu preciso mostrar para você como fazer a emenda dos cantos quando tiver que emendar mais de um quadradinho, por exemplo, o próximo aqui, olha, que tem que emendar nessa lateral e depois o outro vai precisar emendar em 2 laterais. Então, vou completar essa volta aqui e mostro para você como fazer tudo isso. Já estou chegando no final dessa volta aqui, olha, eu vou fazer exatamente igual eu fiz no primeiro quadradinho, só completar esse leque aqui do canto então com mais 2 pontos altos, não se esqueça de deixar a primeira parte aqui do ponto alto mais ajustada.
e aí o final você alonga um pouquinho mais para completar aqui o ponto. Olha, a primeira fase mais ajustada, alonga um pouquinho mais e finaliza aqui com ponto baixíssimo ou com a agulha de tapeceiro. Olha, ele fica bem parecido com todos os outros pontos altos, não dá para aparecer aqui onde começamos ou finalizamos a volta, tá? Eu vou finalizar aqui com a agulha de tapeceiro, porque nós temos também uma ponta de fio inicial, tá? Eu vou fazer essa finalização, mas normalmente eu só faço isso quando eu completo a emenda de todos eles para facilitar, para ter mais agilidade, para ser mais rápido aqui. Então eu faço sempre no final, tá? Eu sempre deixo assim, olha, só finalizado, faço uma corrente e alongo o fio e corto. Quando eu volto, depois de emendar todos eles, é que eu volto fazendo a finalização com a agulha de tapeceiro, para que eu pegue somente a agulha de tapeceiro uma vez, eu não fique trocando de material aqui e atrapalhando aqui a agilidade aqui no trabalho, tá? Então aqui eu vou fazer essa finalização para mostrar para você. Cheguei aqui antes de completar, antes de finalizar com ponto baixíssimo, depois do ponto alto, eu faço a finalização. É desta forma aqui que eu faço em todos os quadradinhos depois que eles já estão emendados, tá? Veja que eu vou pular a corrente que está após o ponto baixo, vou na próxima, que é a primeira corrente das 3 que eu preciso deixar sobrando, e vou fazer a finalização. Passo de trás para frente, agora passo de cima para baixo no último ponto alto, e passo na primeira corrente que está após o ponto baixo, saindo com a agulha já na parte de trás. Fica perfeita aqui na parte de cima, olha, e aqui os pontos também ficam sempre bem parecidos. Veja que eu estou com o fio na parte de trás do trabalho, aqui eu só virei, olha, desse jeito, só viro o trabalho e vou nesse mesmo leque que eu completei aqui, introduzindo a agulha do meio do leque, indo em direção ao restante do trabalho, desse jeito, mas eu não posso puxar esse fio aqui muito, apertar ele muito, senão ele repuxa esse último ponto. Veja que eu vou só ajustar aqui, olha, esse fio que vai aqui, olha, se eu puxar ele muito, ele vai apertar. Então eu só ajusto desse jeito para que o ponto aqui fique perfeito, olha, não fique repuxando, tá? Com o fio aqui na parte de trás, agora você já sabe, é só dividir ele em dois, amarrar bem, cortar as sobras, e eu vou fazer isso com as duas pontas de fio que eu tenho aqui na parte de trás do trabalho, e isso independente da quantidade de quadradinhos que você fizer, você vai fazer essa emenda, esse acabamento sempre do mesmo jeito. Veja que eu fiz aqui o acabamento então com as duas pontas de fio, mas isso eu ensinei lá no vídeo do quadradinho, né, do quadradinho perfeito. Se você ainda não viu, eu deixei o link aqui na parte de cima, você pode clicar aí no vídeo que aparece esse link aí para você. Vou só cortar aqui as pontas de fio e eu faço isso em todos os meus trabalhos, não fica aqui volumoso nessa parte do acabamento. Tenho aqui dois quadradinhos já emendados, eles ficam certinhos, principalmente quando a gente começar a fazer um contorno aqui para um acabamento, por exemplo, não vai ficar repuxando porque nós fizemos duas correntes de espaço antes aqui, olha, de fazer aqui o primeiro ponto baixo e no final aqui também um ponto baixo e duas correntes de espaço para que o canto fique sempre do mesmo jeito, tá? Para fazer a emenda dos próximos quadradinhos também é do mesmo jeito. Veja que nesse exemplo eu fiz aqui então o próximo quadradinho até a penúltima volta. Na última volta eu vou começar a fazer a emenda. Se eu fosse emendar aqui, olha, desse lado, somente uma lateral exatamente igual a que terminamos de fazer. Se eu for emendar aqui o terceiro, por exemplo, desse jeito, para formar aqui um retângulo, um quadrado, por exemplo, nesse próximo também é o mesmo procedimento. Eu vou emendar somente uma lateral e eu vou utilizar somente a lateral de um dos quadradinhos. Eu não vou fazer ponto baixo, por exemplo, nesse outro, dessa outra cor, ou se eu fizer a emenda nesse vermelho, por exemplo, eu emendo somente no quadradinho que está com a cor vermelha. Eu não vou fazer a emenda aqui. Então, é exatamente igual essa emenda que terminamos de fazer. Só para relembrar, aqui eu vou fazer duas correntes de espaço. No lugar da terceira corrente, eu vou prender com ponto baixo, então vou posicionar avesso com avesso as duas peças desse jeito e vou prender com ponto baixo aqui no canto desse primeiro motivo. Nesse exemplo aqui é exatamente igual à primeira emenda, tá? Eu vou emendar somente na lateral desse quadradinho que está na cor vermelha. Fiz o ponto baixo, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer o bloco aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo espaço só tem uma corrente, então eu não faço corrente de espaço, eu vou substituir a corrente que eu preciso fazer nesse quadrado por um ponto baixo nesse espaço de uma corrente que eu tenho aqui entre um bloco e outro, tá? Desse jeito, com o fio posicionado na parte de cima e a agulha de baixo para cima, prendo com ponto baixo, substituir a corrente, volto para esse próximo
quadradinho que eu estou fazendo e faço o bloco com 3 pontos altos normalmente, tá? Essa lateral aqui é exatamente igual, então eu vou acelerar aqui, fazer isso aqui um pouco mais rápido, para que você veja já a finalização, que não tem nada de diferente nesse quadradinho. No próximo quadradinho, que vamos emendar em duas laterais, aí sim é um pouquinho diferente, mas é super fácil também. Aqui eu já estou chegando no canto, fazendo então o primeiro bloco com 3 pontos altos no canto desse terceiro quadradinho que eu estou emendando. Até aqui eu estou fazendo exatamente igual à primeira emenda, tá? Então eu só acelerei porque é exatamente igual, não tem nada de diferente na emenda desse terceiro motivo. Chegando aqui no canto também não tem nada de diferente. Fiz os 3 primeiros pontos para formar esse leque do canto. Vou só prender com um ponto baixo aqui, olha, no canto desse motivo que eu estou emendando. Só vou introduzir a agulha de baixo para cima, do mesmo jeito, ou posicionar avesso com avesso. O importante é que faça um ponto baixo aqui no canto. Como eu já estou substituindo uma das 3 correntes por esse ponto baixo, então eu faço mais 2 correntes para formar o canto desse terceiro quadradinho, na verdade, que eu estou fazendo. Vou laçar o fio na agulha e vou continuar agora somente nessa peça para completar todas as voltas nesse quadradinho aqui também, fazendo aqui então mais um bloco com 3 pontos altos e vou seguir fazendo agora por toda a lateral. A emenda aqui, olha, já está pronta, então a emenda do terceiro motivo ficou desse jeito. Veja que eu fiz somente a emenda nesse quadradinho da cor vermelha, exatamente como eu fiz essa emenda aqui. Por isso que eu fiz mais acelerado aqui, porque é a mesma coisa. Só vai mudar um pouquinho quando for emendar o próximo, porque eu vou precisar fazer a emenda na lateral desse azul e na lateral desse outro na cor cenoura, né? Então, aí o próximo eu preciso fazer a junção aqui dos 2 quadradinhos, mas é super fácil. Eu vou completar a volta nesse aqui e logo em seguida eu mostro para você como fazer a emenda do próximo então. Finalizei aqui então a emenda de mais um quadradinho. Esse aqui já é o terceiro, olha, já tenho 3 quadradinhos emendados. Toda vez que precisar emendar somente uma lateral, é exatamente igual a essa primeira, não muda nada, tá? Inclusive, se você fosse emendar só no comprimento, por exemplo, continua sendo somente uma lateral. Quando precisar emendar em 2 laterais, muda um pouquinho, mas não é muito diferente não, e é super fácil também. Eu fiz o próximo motivo aqui, por exemplo, olha, até a penúltima volta. Chegando na última volta, eu vou começar a fazer a emenda. Mas a primeira lateral aqui, inclusive, é exatamente igual a essa emenda, só vai mudar um pouquinho quando eu for fazer a emenda dos 2 cantos aqui, olha. Então, nessa primeira lateral, eu vou fazer a emenda exatamente igual. Cheguei no canto com 3 pontos altos, preciso fazer 3 correntes, mas como eu vou fazer a emenda, eu vou substituir a última corrente por um ponto baixo. Faço 2 correntes e vou fazer o ponto baixo nesta peça sempre no sentido anti-horário, tá? Para fazer essa emenda sempre no sentido anti-horário. Introduza a agulha sempre de baixo para cima, deixando o fio posicionado na parte de cima, ou deixa avesso com avesso as 2 peças e aí prenda com ponto baixo. Após a segunda corrente, eu vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, vou laçar o fio na agulha, volto para a peça que eu estou trabalhando e vou completar esse leque do canto então com mais 3 pontos altos. Veja que eu estou fazendo exatamente igual às outras 2 emendas. Olha, prendi com ponto baixo no lugar da terceira corrente. No próximo espaço só tem uma corrente, vou só prender com ponto baixo no lugar da corrente que eu preciso fazer aqui entre esses blocos. Prendi com ponto baixo, laço o fio na agulha, volto para o motivo que eu estou trabalhando e vou seguir assim até chegar no próximo canto. Como não mudou nada a forma de fazer aqui, então quando chegar no próximo canto eu mostro para você porque nós precisamos fazer a emenda nos 2 motivos que nós já temos prontos aqui. Já estou quase chegando no canto, olha, que eu estou fazendo exatamente igual, tá? A primeira e a segunda emenda, né? Eu só estou substituindo a corrente por um ponto baixo aqui nessa primeira lateral. Chegando aqui no canto, olha, vai ser um pouquinho diferente, mas o início aqui também é exatamente igual. Prendi com ponto baixo nesse último espaço de uma corrente. Agora, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o bloco aqui com 3 pontos altos para começar a fazer esse canto. Faço o bloco com 3 pontos altos, 1, 2, 3. Se não precisasse fazer a emenda, eu faria aqui 3 correntes para completar aqui esse canto e continuar trabalhando na lateral desse quadradinho, né? Mas como eu preciso emendar, eu vou substituir da seguinte forma. Eu preciso fazer 3 correntes, então a primeira eu vou prender com ponto baixo na lateral desse bloco que eu já estou emendando, tá? Desse aqui que eu já venho fazendo. A segunda corrente eu não substituo, eu só faço uma corrente mesmo de espaço. A terceira corrente eu já vou fazer ponto baixo na lateral que eu vou continuar trabalhando. Veja só, fiz os 3 pontos altos, o primeiro ponto
a primeira corrente eu vou substituir por um ponto baixo na lateral que eu já venho prendendo. Então, prendo com ponto baixo. A segunda corrente, não faço nada diferente, faço somente uma corrente de espaço. No lugar da terceira corrente, eu vou prender com ponto baixo na lateral que eu vou trabalhar. Olha, eu prendi aqui com ponto baixo, fiz uma corrente, agora eu vou prender com ponto baixo nessa lateral que eu vou continuar. Do mesmo jeito, posiciono as duas peças de avesso com avesso e prendo com ponto baixo no canto. Laço o fio na agulha, agora eu vou continuar trabalhando na lateral desse quarto motivo, né? Desse motivo que eu estou fazendo agora. Olha, fiz aqui 3 pontos altos. Vou mostrar aqui para você como ficou então a emenda. Veja só, das 3 correntes eu substituí. A primeira eu fiz ponto baixo na lateral dessa peça aqui que eu já vinha prendendo. A segunda corrente eu fiz a segunda corrente mesmo. No lugar da terceira corrente eu prendi com ponto baixo na lateral que eu vou continuar trabalhando. Agora continua exatamente igual. Olha, fiz o bloco com 3 pontos altos. Vou substituir a corrente de espaço por um ponto baixo, também sempre feito do mesmo jeito. Agora o restante é tudo exatamente igual. A única coisa que muda é quando chega na emenda dos 4 motivos aqui desse jeito, olha. Que eu preciso fazer 2 pontos baixos e não somente um, como eu fiz nesse primeiro canto ou aqui no último canto, quando termina de fazer a emenda, tá? Agora eu vou seguir fazendo essa emenda aqui exatamente igual. Fiz ponto baixo, vou completar aqui bloco com 3 pontos altos no próximo espaço. Agora não muda nada, você viu que é super fácil. Eu espero que você tenha gostado dessa maneira de emendar esse quadradinho aqui, tá? Eu vou completar essa volta aqui e mostro para você os 4 já prontinhos. Só relembrando aí para os iniciantes que eu estou avançando o vídeo, mas eu não estou fazendo nada diferente, tá? Essa emenda aqui continua exatamente igual à primeira emenda que eu fiz, por isso que eu acelero o vídeo, porque é exatamente igual. Olha, veja que eu estou chegando aqui no canto, depois desse bloco, vou só prender com um ponto baixo para substituir uma das 3 correntes, depois eu faço as 2 correntes normalmente, ou seja, só uma repetição do que eu já fiz na primeira e na segunda emenda. Olha só, fiz aqui exatamente igual e vou continuar agora aqui nessa lateral sem prender com ponto baixo, só fazendo a lateral desse quadradinho para completar ele também. Já estou chegando aqui então no final, olha, dessa emenda. Eu emendei aqui 4 quadradinhos, mas a forma de fazer, como você viu, é praticamente igual em todos eles, só muda um pouquinho porque nós temos 2 pontos baixos no canto, mas seguindo essa mesma técnica você pode emendar quantos você quiser para formar aí o seu trabalho. Agora me conte nos comentários qual das 2 técnicas você mais gostou. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!